Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo a todos, amém? Vamos para a nossa mensagem. Já quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta lá no livro de Daniel. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre Daniel no mundo, mas não do mundo. É o nosso chamado como cristãos, né? Nós estamos no mundo e isso é inevitável, todos nós estamos no mundo. Nós não podemos evitar o fato de que nós nascemos, nós crescemos e quando nos convertemos, permanecemos no mundo. Isso é plano de Deus. Nós vimos a oração de Jesus lá no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, quando ele fala no versículo 15, eu rogo não para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal, do maligno, né? Eu não rogo para que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno. Essa é a oração de Jesus por nossas vidas e como isso é possível. Se você crê no Senhor Jesus, se você entregou a sua vida, se você se rendeu a Cristo, como é possível viver nesse mundo sem se contaminar pelos valores do mundo? Como é possível viver nesse mundo de maneira pura, que honre e agrade ao Senhor? Esse é o nosso grande desafio, né? É o grande desafio. Como nós podemos viver num mundo que despreza o Senhor e ainda assim nos importar com as coisas do Senhor, ainda assim permanecer fiel ao Senhor nesse mundo? É como aquele exemplo, né, da canoa. O problema não é a canoa mas a lagoa na canoa. A canoa na lagoa não é um problema, assim como o cristão estar no mundo não é um problema, pelo contrário. Ele foi colocado por Deus para estar no mundo. O problema é quando a lagoa entra na canoa, ou quando o mundo invade o nosso coração, né? Se você for parar para pensar nesse exemplo, a canoa ela foi feita exatamente com o propósito de estar na lagoa, né? No lago, de estar na água. Ela foi feita exatamente com esse propósito. O problema é quando ela é invadida pela água, aí ela afunda. Assim somos nós, nesse mundo. Lá na Babilônia, quando nós olhamos para o exemplo ali da história de Daniel, e hoje nós vamos entrar no capítulo 2, né? Quando você olha para o meio dessa nação pagã, na qual o povo chegou, né? Esses jovens, esses adolescentes, esse povo foi levado de Judá lá para a Babilônia, uma nação pagã e uma nação apóstata que chegou lá. Essa nação que foi levada cativa para a Babilônia foi levada por qual motivo? Nós vimos isso na primeira mensagem já. Por qual motivo essa nação parou lá na Babilônia? Justamente porque era uma nação idólatra, uma nação que estava apostatando da fé, apostatando da adoração ao Senhor para adorar outros deuses, deuses falsos, né? Então essa nação vai para lá, uma nação apóstata, uma nação idólatra, levada para dentro de outra nação idólatra, pagã, e ali no meio Deus tem 4 testemunhas, né? Tem 4 jovens que decidiram não se contaminar, que decidiram que seriam lagoas na canoa. Não, pelo contrário, que decidiram que seriam canoas na lagoa. Até eu já estou, né? Bem louco já. Mas que não se contaminariam, que o mundo não entraria no seu coração. Que a Babilônia, os valores da Babilônia não entrariam no seu coração, né? Hoje nós vamos olhar para Daniel capítulo 2, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, que ela permaneça aberta aí, você vai conferindo. Tem bastante texto, eu peço muita atenção. Esse é o momento principal, né, onde nós abrimos o texto da palavra, e é a palavra que nos convence, não são os argumentos, é a palavra do Senhor que nos convence, então muita atenção. Nós vamos passar por um texto de 49 versículos, né? Aos poucos nós vamos passando.
redobre a sua atenção nesse momento, né? Nós vamos dividir, nós vamos olhar para esse texto a partir de 3 perspectivas. A primeira perspectiva é aquilo que o rei viu, aquilo que Nabucodonosor viu. A segunda perspectiva é aquilo que Daniel viu. E a terceira perspectiva, o que nós devemos ver, o que nós devemos enxergar a partir disso. O título dessa mensagem é O Trono Acima dos Tronos. Eu vou pedir ajuda para passar. O trono acima dos tronos. E o primeiro ponto é o que... Eita, agora você foi lá para frente, né? Pode voltar. Mais uma. Mais uma. O que o rei viu. Essa primeira parte, né? Versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos lendo conforme nós formos passando pelo texto. Então, versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 2 de Daniel, tá? Vamos prestar atenção à leitura da palavra, enquanto nós vamos vendo ali o texto, né? Pode passar mais um. A primeira coisa que nós vamos ver, que o rei viu um sonho terrível. Um sonho terrível. Acompanhe a leitura. Nós vamos agora do versículo 1 até o 9. Diz assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, e a sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, esse lhes disse: tive um sonho que me perturba e eu quero saber o que significa. E então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: eu já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos receberão a mesma sentença. Pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Olha só, um sonho que o rei teve, né? Nós ficamos na expectativa: o que será que esse louco sonhou, né? O que será que apavorou tanto o rei? E o texto vai gerando, vai criando essa expectativa em nós, né? Você já teve algum sonho que te deixou perturbado? Você costuma lembrar dos seus sonhos, ou acorda e já não lembra mais, ou nem sonha? A Maia fala que eu sou um pouco sonâmbulo, né? E às vezes eu falo dormindo, às vezes eu dou risada dormindo, né? Eu costumo sonhar bastante. Tem alguns sonhos que são uma aventura, né? Tem alguns outros que me perturbam, sabe quando tu acorda assim e fica aquela sensação, aquele peso, assim, como se aquilo fosse realidade, né? De tão intenso que foi. Mas tem alguns sonhos que a Maia me conta, que semana passada eu fui preso, né, amor? Fui preso, estava preso. Acordei falando para ela que, fui preso, né? E fugi da prisão, né? Conhecia a prisão como a palma da minha mão e eu fugia, né? Acho que é de olhar aquela série, Prison Break, né? Eu estava o próprio Michael Scott Field fugindo da cadeia. Mas outra vez ela contou que eu sonhei, que eu falei, né? Que estava tendo um barulho de cachorro, né? Um latido. E eu falei assim:
Mas que barulho é esse? Aí ela disse sim, é o cachorro, né? Eu falei, mas eu não tenho cachorro, né? Como que cachorro se eu não tenho cachorro? O cachorro do vizinho que estava latindo. Mas tem alguns sonhos que deixam a gente perturbado, que a gente fica com aquele sentimento negativo quando acorda. Esse sonho do rei foi mais ou menos assim. Só que essa perturbação não passa. Diferente de quando a gente sonha, que aos poucos a gente vai entendendo que não, isso não é realidade, né? Aquela perturbação que o rei estava sentindo ela continuava, não passava, porque ele sabia que tinha algo mais ali, tinha algo além, tinha uma mensagem por trás, e isso estava deixando ele perturbado. E aí ele chama aqueles que poderiam resolver. Quando o rei, mesmo sendo um homem rico, poderoso, né, que dominava os territórios, quando chega no momento de desespero, ele recorre atrás de ajuda, ele chama os astrólogos, os magos, os religiosos, chama todo mundo. E qual é a exigência dele? Que não apenas interpretassem o sonho. Dava para ver que o rei confiava muito nos seus magos e astrólogos, né? Fala, vocês estão tentando me enganar. Hoje não. Me revelem qual foi o sonho. E aí me deem a interpretação e eu vou saber que de fato vocês estão falando a verdade. Esse foi o pedido. Diante disso, eles ficam apavorados também, né? O rei já estava apavorado. Agora os magos, astrólogos, os encantadores, estava todo mundo apavorado. Porque aquilo que o rei pediu era uma loucura, né? Você já teve isso aqui é para a gente nunca mais reclamar do chefe, né? Você já teve um chefe assim? Um chefe que não só te diz assim, ó, se você não fizer o trabalho direito, você vai ser demitido, hein? Não, aqui, se você não fizer o trabalho direito, você vai ser picotado, né? Se você fizer o trabalho bem feito, você vai ganhar uma caneca da empresa. Você vai ganhar honrarias. Mas se você não fizer bem feito, né, vai ser picotado. Foi um pouco além do limite, né? Aí, a segunda coisa que o rei vê, pode passar mais um? A incapacidade do homem. Isso aqui é a grande mensagem que fica para Nabucodonosor, né? Esse rei que se sentia o poderoso, ele está diante de algo que ele não tem solução. E o versículo 10 ao 13 nos diz assim, pode passar. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Olha, se já não tem uma teologia equivocada, né? De que os deuses não vivem entre os mortais. Nós temos o Deus que vive entre os mortais. Nós temos o Deus que veio a nós. O Deus Emanuel, o Deus conosco, né? Eles não podiam dizer isso. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim que foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados saíram à procura de Daniel e os seus amigos para que também fossem mortos. Nabucodonosor viu a incapacidade do homem. Deus está mostrando para o rei que os seus recursos são insuficientes. Só os deuses têm esse poder, né? Aquilo que o rei está pedindo, somente os deuses têm o poder de fazer. Ele era tão poderoso, mas Nabucodonosor descobriu aqui que nem tudo se pode comprar. Nem tudo é possível comprar. Nem tudo é possível adquirir com influência, com poder, com dinheiro. Tem coisas nessa vida que não se pode comprar. Nós vemos um caso assim lá em Atos, quando Simão quer comprar dos apóstolos, né, o dom de Deus, para que ele também possa operar curas e fazer milagres, e ele é repreendido pelos apóstolos, diz, morra contigo o teu dinheiro, leva para o fundo do inferno esse dinheiro.
Porque o dom de Deus não se pode comprar. Tem coisas nessa vida que a gente não compra. Por maior que seja o nosso esforço, por maior que sejam as nossas habilidades, competência, por maior que seja o nosso sucesso profissional, por maior influência que tenhamos, tem coisas nessa vida que só Deus pode fazer. Tem coisas nessa vida que a gente não vai conseguir fazer com as nossas próprias mãos, com a nossa própria capacidade. Muitas vezes nós também nos sentimos poderosos, autossuficientes, né? E Deus precisa nos lembrar da nossa finitude e incapacidade, né? Com essa ordem do rei, acaba sobrando para Daniel e seus amigos, que também eram parte desse povo, né? Esses sábios da Babilônia. No capítulo 1 nós vemos isso. Daniel e seus amigos, eles foram promovidos no final do capítulo 1. E aí, no final do capítulo 1, nós temos a impressão de que agora as coisas estão... O jogo está começando a virar, né? As coisas estão começando a dar certo para o remanescente fiel, o remanescente de Deus. Olha só, esses 4 que foram fiéis, agora eles são honrados, eles chegaram a uma posição de destaque. Mas logo no início do capítulo 2, nós entendemos aquilo que Daniel nunca pôde esquecer, que ele ainda era cativo na Babilônia. Daniel ainda era cativo. Ele ainda era um escravo na Babilônia, mesmo sendo tratado com honrarias. A sua vida não estava nas suas mãos, né? O rei poderia fazer o que quisesse com ele. Teoricamente, a gente sabe que, na verdade, Daniel não está nas mãos de Nabucodonosor, né? Ele está nas mãos do Senhor. Algumas coisas a gente tem como controlar, né? No capítulo 1, Daniel decide ser fiel e ele tinha controle sobre isso. Ele decidiu não se contaminar, ele tinha um controle sobre isso. Ele poderia decidir. Mas aqui Daniel está diante de uma situação que ele não tem escolha, que ele não tem decisão, que ele não tem controle nenhum. Como que nós podemos viver nesse mundo, diante de situações que fogem completamente ao nosso controle? Como que isso é possível? Viver de forma que glorifique a Deus em um mundo que a gente não tem controle de muita coisa. Muitas vezes a nossa vida não está no nosso controle. O nosso tempo não está no nosso controle. Como nós podemos viver dessa forma? Nós podemos viver em um mundo, mesmo sem controle de tudo, porque nós conhecemos aquele que tem controle de tudo, né? Eu posso olhar para o futuro e pensar assim: eu não conheço o futuro, mas eu não me desespero diante dele, porque eu conheço alguém que conhece o futuro. E esse alguém eu posso confiar, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Deus sabe o que vai acontecer amanhã. E a minha vida está nas mãos desse Deus. Por isso eu posso descansar. Por isso eu posso largar diante dele as minhas ansiedades, né? Por isso eu posso depositar diante dele as minhas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Amém, glória a Deus. É isso que o rei viu, né? Ele viu um sonho que o atemorizou, e ele viu a completa incapacidade do homem de lidar com algumas situações, não importa quanto tente, né? Quando Nabucodonosor percebe a sua insuficiência, ele vê que todo o dinheiro, todo o status, todo o poder, todo o domínio, nada disso pôde livrar ele no momento da adversidade, né? Todos os nossos deuses falsos são assim. No momento que a gente mais precisa, eles nos abandonam. É assim que funciona, né? Prometem grandes coisas, mas no momento da maior necessidade, você está sozinho. Ele não pode fazer nada por você. Tem momentos na sua vida que só Deus pode agir. Tem momentos na sua vida que tudo aquilo que você depositou a confiança na sua vida inteira não vão poder fazer nada por você. O seu dinheiro não vai poder fazer nada por você. As suas amizades, influências, poder, não vão poder fazer nada por você. Os falsos deuses nos abandonam quando nós mais precisamos. Partimos então para aquilo que Daniel viu. O que Daniel viu?
E nós vamos ver isso ao longo do restante do capítulo, né? A primeira coisa que Daniel viu uma situação urgente. Qual era a situação? O rei quer matar a gente, né? Isso não pode esperar. Era uma situação urgente, de vida ou morte. Esse texto ali do 14 ao 18, vamos ler? Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? E Arioque explicou o motivo a Daniel. E diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Esse senso de urgência da situação que Daniel identificou poderia ter apavorado Daniel. E quantas vezes não é o que acontece em situações assim? Situações de vida ou morte, situações de perigo, situações em que, quando a crise chega, quando a doença chega, quando o dinheiro acaba, quando a família tem problema, quando tem brigas no casamento, situações de crise. Diante da crise, qual é a nossa postura? Nós entramos em pânico, ou nós corremos para Deus, ou nós buscamos a Deus. Daniel escuta falar a respeito da situação. Ele e seus amigos estavam prometidos de morte. Ele chega em casa, ele se encontra com seus amigos, e a palavra de Daniel é: vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Chamou os amigos para oração. Amigo de verdade ora com você, né? Isso é amigo de verdade. Nós temos um exemplo de amizade aqui. Alguém que no momento das alegrias está junto ao teu lado, mas no momento das dificuldades dobra os joelhos e ora contigo. Ora por ti, tu sabe que vai ter alguém orando por ti, né? Daniel chama os seus amigos e eles rogam ao Senhor, eles clamam ao Senhor, eles se dobram diante do Senhor, porque eles reconhecem que nada vem deles. Nada vem deles. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós estamos acabados, nós estamos perdidos. Dentro da sua casa, quando tem alguma crise, quando o trabalho está difícil, quando tem um colega complicado, quando o patrão está pegando no pé, quando está tendo desentendimentos no casamento, o que você faz? O que você faz? Você se desespera, você se desanima, você sai correndo. Quando tem desentendimento, você fala assim, não, está tudo acabado. Ou você fala, vamos orar juntos. Uma briga não perdura dentro do casamento quando o casal ora junto. Quando o casal dobra os joelhos juntos. Nós muitas vezes perdemos oportunidades de crescer juntos, dentro do casamento, dentro da família, porque nós não sabemos recorrer ao Senhor no momento da aflição, no momento das crises. E as crises chegam, as crises vão chegar, as crises são inevitáveis. Mas, quando as crises chegam, qual é a sua postura? Você entra em pânico, você se apavora, você sai correndo? Ou você busca a face do Senhor e roga a Ele? A segunda coisa que Daniel viu, ele viu uma situação urgente, mas ele também viu um Deus presente. Daniel busca com seus amigos ao Senhor em oração. E adivinha, o Senhor está ali. Adivinha o que acontece quando a gente busca ao Senhor em oração? O que acontece quando você busca ao Senhor em oração? Você descobre um Deus presente, um Deus que está ali, um Deus que está ao seu lado, que apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
esse Deus todo-poderoso, transcendente, também é um Deus que está junto, também é um Deus que está perto, é um Deus que se fez carne por nós, para estar ao nosso lado. Daniel já conhecia o Senhor, né? Ele já era fiel ao Senhor, mas ele conhece um pouco mais. E a nossa caminhada da fé é isso, né? É um constante conhecer do Senhor. Daniel, ele vai conhecendo o Senhor, e cada vez que ele conhece o Senhor, ele se surpreende mais com o Senhor. É isso que nós vemos aqui. Pode passar o texto? Olha lá. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, ele destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Olha só, Daniel exalta ao Senhor por causa da sua sabedoria e poder. Ali no versículo 20, 21 nós vemos, né? Ele fala: louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. E aí ele termina a oração dizendo: tu me deste sabedoria e poder. Porque Deus, aquilo que Ele é, Ele compartilha com seus filhos. Ele dá de si mesmo a nós. Ele nos capacita. A sabedoria e o poder não vêm de Daniel. Daniel não é o sábio. E Daniel vai falar isso para o rei. Quando o rei quer exaltar Daniel, ele fala assim: então você é o cara. Nós já vamos ler. Daniel diz: eu não, longe de mim. Longe de mim. Não é que eu sou sábio demais. Não é que eu sou o cara. Mas existe um Deus que é sábio e poderoso. E Ele nos dá de si mesmo. Ele tem prazer em se revelar, né? Ele quer que nós o conheçamos. E Ele se deu a conhecer a nós. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Deus dá de si mesmo a nós. Esse Deus é sábio e poderoso. Já pensou ter um Deus poderoso que não seja sábio? A gente teria motivos para temer, para ter muito medo. Ele seria um perigo, né? Já pensou um Deus sábio que não fosse poderoso? Não pode fazer nada por você. Impotente. Nós temos um Deus sábio e poderoso, né? Glória a Deus por isso. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá. Olha só, olha, esse é o retrato da Babilônia. Eu encontrei, né? Não encontrou nada, o Arioque não fez nada. Encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador ou mago, ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Ninguém é capaz. Não existe essa pessoa. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Daniel, ele conhece um pouco mais a respeito de Deus, e ele louva esse Deus, né? E é sempre isso que acontece quando a gente conhece mais do Senhor. A caminhada da fé é constantemente conhecer ao Senhor, buscar conhecê-lo, né? E quando a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai se surpreendendo com quem Ele é. Se eu parei de me surpreender com o
tamanho de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, se eu parei de me surpreender com quem Ele é, significa que eu parei de conhecê-lo. Porque é uma caminhada constante de conhecê-lo. E quanto mais nós conhecemos, mais nós nos maravilhamos com esse Deus. Nós o louvamos pelo que Ele é, pelas grandes coisas que Ele fez, porque Ele se revela, né? Porque nós podemos ter um relacionamento com Ele. Isso é a grandiosidade de quem Deus é. Isso nunca vai se esgotar. A gente nunca vai conhecer o suficiente. A gente nunca vai conhecer completamente. Mas a gente pode conhecer um pouco mais, né? Que esse seja um desejo, o maior desejo do nosso coração. Conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. Por que Daniel permaneceu firme com o Senhor na Babilônia? Porque ele teve uma visão de quem Deus é. Porque ele conheceu o Senhor. Por isso. Daniel não é o super-homem. Nós nos enganamos às vezes. Às vezes nós nos enganamos, porque nós imaginamos Daniel e outros homens de Deus como pessoas fortes. E por serem fortes, tomavam essas decisões radicais. Por serem fortes, no momento da adversidade, buscavam o Senhor e não se apavoravam. Nós imaginamos que eles são fortes e que os homens e mulheres de Deus são muito, muito fortes porque eles buscam o Senhor. Isso é um engano, né? A oração é para quem entendeu que é fraco, né? A oração não é para os fortes, é para os fracos, para quem abriu mão da sua própria força e entendeu que nós não somos nada. Forte é quem não precisa de Deus. Quem pode resolver tudo sozinho e bate no peito e diz, deixa comigo. Isso que tem que ser forte. Aquele que entendeu que é fraco é quem busca Deus de fato. Como Paulo falou, eu me glorio nas minhas fraquezas, né? Quando sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Terceira coisa que Daniel viu, um mistério revelado. Versículo 24 até o versículo, 29 até o 45. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Então Daniel não revela só o sonho, ele revela o que o rei estava pensando antes de dormir, né? Rei, tu foi dormir preocupado, tu estava pensando a respeito do futuro, e ficou muito preocupado, e no sonho Deus te revelou, né? Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória.
Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Que sonho, né? Que sonho. Agora a gente entende, né? Agora a gente te entende, Nabucodonosor, porque tu estava desse jeito, né? Estava abatido, preocupado. Que sonho. Nabucodonosor entendeu que esse sonho era uma mensagem, mas ele não sabia o que significava, né? Ele entendeu que tinha uma mensagem por trás. O rei perguntou se Daniel poderia mesmo revelar o sonho. Ele disse que não é com ele, mas Deus revelaria, né? E aí nós vemos esse sonho. E a interpretação desse sonho, desses reinos, né? Ao longo da história, embora a Bíblia não nos conte, não nos relate, a arqueologia e a história nos mostra mais ou menos quem foram esses reinos dos quais ele está falando, né? Depois da Babilônia, e aí nós pegamos ainda parte do relato bíblico, depois da Babilônia, a Pérsia, o Império Medo-Persa domina a Babilônia, né? Que seria esse segundo reino, um reino de prata, né? Depois da Medo-Pérsia, qual é o próximo reino? Alguém lembra qual que é o... Isso, a Grécia, né? E depois aí entra Roma. Então, tem a Grécia e tem a Roma. No tempo da... Isso são coisas interessantes, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Mas Deus ele é perfeito ao conduzir a história da forma como Ele deseja, né? Deus conduz a história. E, inclusive, nesses reinos que se passaram, nós vemos Deus preparando o cenário para essa pedra que se solta sem auxílio de mãos. Alguma dúvida sobre quem é essa pedra? É o reino de Cristo, né? É o reino do Senhor vindo sobre nós. Não restam dúvidas. Essa pedra que ela esmigalha os reinos, que ela vem pequena, mas ela se torna uma montanha que enche a terra. Não é outro senão o reino do nosso Senhor. Mas Deus prepara a história. Deus prepara o momento perfeito para que Cristo venha. Porque Deus tem a história nas mãos. Deus tem a história nas mãos. Nós vamos ver isso no terceiro ponto aqui. Aquilo que parecia tão assustador, essa estátua que o rei viu, né? Que parecia algo tão assustador, tão imponente, tão permanente. Agora a palavra nos diz que a pedra vem, esmigalha e o vento leva embora.
passou. E ninguém mais sabe onde se encontra, né? Passou. É um recado claro para nós, né? Os reinos desse mundo passam. Todos esses reinos, a Babilônia passou, a Medo-Pérsia passou, a Grécia passou, Roma passou. Nós olhamos para a situação do nosso país e muitas vezes nós nos desesperamos. Muitas vezes nós não vemos esperança no futuro. Quando nós vemos injustiças acontecendo. Quando nós vemos poderosos ímpios. Ímpios assumindo poder. Fazendo injustiças. E a gente imagina que a nossa vida, assim como Daniel poderia imaginar, a gente imagina que a nossa vida está na mão desses poderosos. Mas não está. A nossa vida não está nas mãos de ninguém, senão nas mãos do nosso Deus. Eu não estou aqui para fazer propaganda política, né? Para dizer, tem que votar num. Não. Nós precisamos ser conscientes em quem votar. Nós precisamos, de fato, pensar bem a respeito disso, né? Mas ninguém vai te dizer aqui, vote em A ou vote em B. Isso não vai acontecer, né? Nenhum candidato vai subir aqui para falar, vote em mim em tal dia. Isso não vai acontecer. Mas nós muitas vezes nos desesperamos por pensar que a nossa vida está nas mãos de políticos. E não está. Não está. Reinos vêm e vão, políticos vão e vêm. Mas existe um reino que começou pequeno, mas que nada vai parar a sua expansão. Nada vai deter o seu crescimento. E ele enche toda a terra. E ele está enchendo toda a terra e toda a terra está cheia da glória dele. Amém? Amém. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Essa estátua, ela é uma representação do projeto humano de ser independente de Deus, né? De construir um nome para si, de fazer uma obra, de fazer grandes coisas, mas no fim das contas, aquilo que a gente constrói, ele vai cair, né? Aquilo que a gente constrói vai passar. As nossas construções passarão. Mas aquilo que Deus faz permanece para sempre. E a última coisa que Daniel viu, um rei humilhado. Olha só, uma situação urgente, um Deus presente. Um mistério revelado, um rei humilhado. Versículo 46 até o 49 diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. O grande e poderoso Nabucodonosor, aquele que não se dobrava diante de ninguém, agora se prostra diante de Daniel, aquele que morreria há poucos minutos atrás. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da Babilônia. Aquela turma dos sábios que Daniel foi incluído no capítulo passado, agora ele é o encarregado. Agora ele é ele que comanda, né? Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Olha só. Nós vamos ver nos próximos capítulos que o coração de Nabucodonosor não tem ainda o Senhor no centro. Né?
Nós vemos aqui que Nabucodonosor, ele se rende, ele se prostra diante de Daniel, talvez nem entendia direito quem era esse Deus, se era Daniel ou poderoso, mesmo Daniel falando, não, eu não fiz nada. Mas nós podemos entender que Deus está dobrando Nabucodonosor, que Deus está mostrando para Nabucodonosor que o seu poder, no fim das contas, não serve para nada, né? Que ele não é tão autossuficiente como ele pensava que era. E muitas vezes, na nossa vida, o Senhor precisa nos ensinar essa mesma lição. Lá no fundo do nosso coração, tem um Nabucodonosorzinho, né? Que acha que é poderoso, acha que nunca vai precisar. Que acha que não precisa do Senhor, que acha que é independente, que pode tomar suas próprias decisões, que pode viver por conta própria, que é dono do seu nariz. Né? E muitas vezes o Senhor precisa nos ensinar que nós somos completamente dependentes dEle, né? E isso, quando o Senhor nos ensina isso, quando o Senhor nos leva para a oração, mesmo que seja através de crises chegando na nossa vida, nós somos muito abençoados. Se uma crise chegou no meu casamento e isso nos levou a orar, nós já fomos abençoados. Né? Se uma doença chegou na minha vida, uma doença inesperada, e isso me levou a clamar ao Senhor, a depender do Senhor, eu já fui grandemente abençoado. Né? É isso que Tiago nos ensina quando ele fala de se alegrar nas provações, né? Porque isso está produzindo algo em nós, né? Daniel, ele viu o rei humilhado, Deus foi glorificado, Nabucodonosor reconheceu como Deus supremo, ele ainda não entendia que era o único Deus. Nabucodonosor ainda não tem esse entendimento, né? Só existe um Deus. Mas eu acho que de todos os deuses, esse aí deve ser o maior, né? Todos os outros tentaram, ninguém conseguiu revelar, esse aí deve ser o maior dos deuses. Algumas horas atrás, Daniel e seus amigos seriam mortos, agora são promovidos. Olha só, né? Deus está cuidando de Daniel. Isso não é uma promessa vazia. Você vai ser promovido, você vai receber isso, você vai receber aquilo. A promessa é: nós temos um Deus conosco. Nós temos um Deus Emanuel, um Deus que, apesar da glória que tem, se importa comigo também. Ele está ao nosso lado, Ele se revela presente nas crises, Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Por último, o que nós devemos ver a partir disso? Tem algumas coisas que nós podemos aprender. Embora esse texto seja um texto longo, né? Nós passamos por um texto comprido, que tem vários detalhezinhos que nós poderíamos absorver muita coisa. Mas algumas coisas importantes para que a gente perceba ao olhar para esse texto, ao olhar para aquilo que Deus mostrou a Nabucodonosor, para aquilo que Deus mostrou a Daniel. Nós podemos aprender, em primeiro lugar, que a palavra de Deus é verdadeira. Aquilo que Deus disse a Daniel, aquilo que Deus revelou, de fato aconteceu. Quando nós olhamos o decorrer da história, nós vemos exatamente as profecias que Daniel expõe ao rei, nós vemos essas profecias se cumprindo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. Mas tudo aconteceu exatamente da forma como Daniel profetizou, da forma como Deus revelou. A palavra de Deus é verdadeira. Aqueles reinos que antecederam, né, já passaram, já se foram. Os reinos do mundo passarão, mas a palavra do Senhor permanece. Ele segue reinando, o seu reino cresce a cada dia, ele está enchendo a terra. Né? Segunda coisa que nós podemos ver, que nós devemos ver, a história está nas mãos de Deus. Como eu comentei antes, Jesus ter nascido nessa época, exatamente nessa época,
é a mão de Deus guiando a história. É a mão de Deus guiando a história. Nós cantamos a respeito de um Deus soberano, né? Quero, inclusive, já convidar o pessoal do louvor para nós. Depois nós vamos cantar. Nós cantamos a respeito de um Deus soberano, um Deus que tem a história nas suas mãos. Quando nós paramos para pensar, e hoje nós estávamos conversando sobre isso, né? Esse império grego tem um nome muito conhecido, que foi o imperador desse império. Lembram qual que é? O império grego que veio depois da Medo-Pérsia. Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande. Não é um personagem bíblico, mas a história nos relata quem é esse cara, né? E uma das formas de domínio que Alexandre o Grande impôs para expandir o seu território foi através da linguagem, do idioma, né? Então, a língua grega, ela se espalhou pelo mundo. Todo mundo aprendeu grego. Todo mundo se comunicava em grego. Da mesma forma como hoje, em qualquer lugar do mundo, mesmo aquela nação tendo a sua própria língua, se você não sabe falar a língua daquele povo, você puxa um inglês que você sabe que vai ser mais fácil das pessoas compreenderem, né? É uma língua em comum que muitas nações têm. Foi isso mais ou menos que Alexandre o Grande fez. Ele difundiu a língua grega por todo o império e todo mundo aprendeu o grego. Aí depois de Alexandre o Grande, depois do reino da Grécia, veio os romanos. E os romanos, eles construíram algo que até então não se via muito. Eles construíram estradas que conectavam todo o império. Estradas entre uma cidade e outra, estradas que conectavam todo o império. Facilitar a locomoção, né? E sem saber, a Grécia estava preparando o cenário para a expansão do Evangelho. Porque quando Jesus veio, a língua era unificada. E todos compreenderam. Isso é coincidência? Tem como ser? Sem saber, Roma estava pavimentando a expansão do Evangelho. Criando estradas, conectando povos, conectando cidades, para que o Evangelho pudesse se espalhar. Deus tem o domínio da história. Deus tem a história nas mãos. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 26, diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez. Deus estabeleceu os tempos, Deus estabeleceu os lugares exatos onde eles deveriam morar, onde eles deveriam habitar. Deus estabeleceu o lugar exato que você deveria habitar. Tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos. Na eternidade, Deus te plantou onde você está. Na eternidade, Deus planejou a sua vida onde você está. Na eternidade, Ele te colocou no círculo de influência que você tem. Na eternidade, Ele planejou quais eram as suas amizades que você poderia influenciar. Na eternidade, Ele planejou em que família você estaria.
E isso para que Ele seja glorificado. Ele estabeleceu isso. A história está nas mãos de Deus. Eu não vivo num universo descontrolado. Embora o país pareça uma loucura, existe um trono acima dos tronos. Embora as coisas sejam meio caóticas às vezes, existe um trono acima dos tronos, existe um rei acima dos reis. Eu vivo em um mundo onde os propósitos de Deus estão se cumprindo, mesmo quando eu não entendo. Eu não preciso conhecer o futuro, porque eu conheço o Deus que governa o futuro. Né? Nós também precisamos ver que assim como esse rei Nabucodonosor, você pode reverenciar a Deus com a boca, sem render o coração a Ele. Existe uma diferença clara entre admirar o poder de Deus e experimentar o poder de Deus. Entre admirar aquilo que Deus faz na vida de alguém e experimentar uma transformação que Deus pode fazer também na minha vida. Em admirar testemunhos de pecados confessados, pecados abandonados, pessoas sendo transformadas, pessoas saindo das drogas, pessoas isso, pessoas aquilo. E eu experimentar a transformação da minha vida, os meus pecados, eu me arrepender dos meus pecados, eu confessar os meus pecados, eu abandonar os meus pecados, porque esse Espírito está me transformando também. Amém? E por último, o que nós devemos ver é que Cristo já venceu. E isso é um motivo para que nós tenhamos coragem, para que nós não desanimemos. Nós fazemos parte desse reino que começou pequeno e se expandiu e está enchendo a terra. Nós fazemos parte desse reino que não será derrotado, que não será abalado, que não tem fim, que permanece para sempre, não passará. Os reinos passarão, esse reino não passará. Se você investir a sua vida no reino de Deus, você não vai perder. Se você investir a sua vida em buscar esse Deus, você investiu ela no lugar certo. Com tantos investimentos enganosos, existe um que é certeiro. Se você investir nesse reino, você não vai perder. Em todo mundo, homens e mulheres, jovens e idosos, pessoas de todo tipo, estão se rendendo a Cristo. Ele está formando um povo para si. Ele está chamando para Ele um povo, uma família, pessoas de todos os lugares, de todas as raças, de todas as idades. Ele está enchendo a terra. Esse reino só cresce, né? Nós falamos na semana passada de como a história de Daniel, eu estou encerrando aqui, de como a história de Daniel não era sobre Daniel, mas sobre Deus, né? Essa história não é sobre Daniel, é sobre o Deus de Daniel, o que Deus está fazendo, e como Daniel se encaixa nessa grande história. Daniel aqui, ele é usado para revelar Deus ao rei. A vida dele é usada para revelar as grandezas de Deus a Nabucodonosor. Deus usa o seu filho para se revelar. Ele é um instrumento para contar a grande história da redenção. A nossa pergunta não pode ser: como será que Deus se encaixa na minha vida? A nossa pergunta tem que ser: como eu me encaixo na história dele? Não é como Deus se encaixa na minha história, mas como que eu me encaixo na grande história que Deus está construindo, que Deus está fazendo, né? Como que eu me encaixo nisso? O que Ele quer fazer com a minha vida? Como que eu posso ser participante dessa grande história? É como um livro, que você tira uma página, rasga uma página desse livro e essa página para de fazer sentido, porque ela não conta uma história sozinha. Né? A página não conta a história sozinha. Ela para de fazer sentido. Mas quando essa página está junto, no todo, aquela história sendo construída, desenrolada,
ela ganha sentido. E assim as nossas vidas. Que as nossas vidas sejam uma página no livro da história de Deus. Amém? Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre o que Ele está fazendo e como nós nos encaixamos na grande história desse rei. Esse rei que está acima de todos os tronos. Todos os reinos. E desse reino que está crescendo. E jamais passará. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos chegamos a Ti. Somos constrangidos pela Tua palavra, Pai, porque nós muitas vezes somos iguais a Nabucodonosor. Esse texto é um confronto no nosso próprio coração. Muitas vezes nós somos do mesmo jeito. Nós nos sentimos autossuficientes. Nós pensamos que podemos grandes coisas. Nos ensina a partir do exemplo de Daniel, que não quis glória para si, mas entendeu que nada vem dele, tudo vem de Ti. Nada é nosso, nada é nosso. Em nome de Jesus, Pai, que nós também possamos ver a Tua grande graça e misericórdia. Que nós possamos compreender, diferente dos sábios da Babilônia, que existe sim um Deus que vive entre nós, cheio de graça e de verdade, sabedoria e poder. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele compartilha de si mesmo a nós, nos dando de sua natureza, daquilo que Ele é, nos enchendo de sabedoria e poder, nos enchendo dessa graça e verdade. Faz em nós, Pai, o que só o Senhor sabe fazer. Transforma os nossos corações, nos faz mais parecidos contigo. Faz de nós páginas da grande história que o Senhor está construindo. Que a nossa vida faça sentido apenas contando a história do Senhor. Toma as nossas vidas. Toma os nossos corações, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. E nos encha de coragem. Porque nós somos participantes de um reino que já é vitorioso. Já venceu. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.